Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos. Mais um domingo estudando a palavra do nosso Deus, né? Como é precioso isso. Que honra, né? Nós temos. É uma dádiva de Deus, né? Um presente dele. Ele nos permitir abrir a sua palavra, nos permitir estudarmos a palavra dele, nos permitir compartilhar a palavra do Senhor. É uma dádiva de poucos, né? Eu creio que nós estamos falando aqui da minoria, né, dentro do que o Charles Swindoll tem trazido para nós. Então, isso é muito precioso, né? Então, vamos lembrar aqui um pouco da das nossas duas aulas que já tivemos, né? Começamos aí, lembrando aos irmãos que o tema nosso é Vivendo acima da mediocridade. Esse é o desafio que Charles Swindoll está trazendo para nós, mas um desafio que ele traz da sua palavra, né? Não é uma invenção dele. É evidente que aqui tem muitas expressões que nós temos falado aqui, mas é de uma experiência de vida, né, com o Senhor e entendendo que são poucos os que conseguem esses voos altaneiros que aqui nós temos compartilhado. Então, nas duas aulas anteriores, nós estudamos sobre confrontar a mediocridade. Então, quero só lembrar os irmãos aqui que Charles Swindoll, ele compartilha conosco que o voo sublime elevado não acontece por acaso, né? Existe uma luta, a gente viu isso, detrás de tudo isso aí. E na nossa primeira aula, nós falamos que Charles Swindoll traz essa ideia que tudo começa em nossa mente, né? Então, o voo sublime é um resultado de um esforço mental árduo, né? Porque vai envolver mudanças, né? A gente viu isso aqui, envolve renúncias, né? Então, envolve uma reflexão mais profunda, né, sobre tudo isso. E dentro desse, desse ponto, tudo começa em nossa mente. Alguns aspectos a gente viu aqui. Primeiro, nós nos tornamos aquilo em que pensamos. O Charles Swindoll fala que as nossas ações, elas vêm de dentro para fora, elas saem de dentro para fora. Está exatamente no conceito que nós vamos tendo daquilo que estamos recebendo, né? Nós vamos trazendo isso para dentro da nossa mente. E a própria Escritura nos traz essa questão em Provérbios, a gente viu, quando Provérbios 23, 7 fala, pois como imaginou a sua alma, assim o é. Né? Depois a gente viu que a mente nossa tem sido, dentro da história da criação do nosso Deus, né, da criação do primeiro casal, até chegamos hoje, eu compartilhando contigo hoje, né, tem sido o alvo do inimigo, atingir a nossa mente. Ele começa dentro das ciladas que ele vai colocando aí. Efésios 6, 10 a 11, fala dessa estratégia do diabo, né? O método que ele tem usado, né, para atingir a nossa mente. Então, por isso que é uma luta mental nossa, né? Essa batalha que aí nós vamos tendo. E depois nós compartilhamos com os irmãos de como vencer a mediocridade. Então, falamos da metamorfose mental, né? A pergunta era como que isso dá? E o Charles Swindoll nos apresentou três palavras que ele usa aqui como elementos para nós vencermos a mediocridade. Memorizar a palavra de Deus. E a gente lembra aqui que Jesus, na tentação dele, ele fala, né, está escrito. E ele cita decore, ele não estava com a Bíblia naquele momento, ele cita decore. Precisamos entender
que Jesus ali que estava sendo tentado mostra a humanidade dele, né? Como qualquer um de nós. O apóstolo Paulo, ah, outros servos do Senhor, personalidades que estão, personagens bíblicas, né, que estão aqui nas Escrituras, e eles usavam a expressão assim, diz o Senhor, usavam a expressão da palavra de Deus. Então, o Senhor guarda na sua mente, o salmista fala isso, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é isso, senão memorizar a palavra de Deus, trazer para dentro da nossa mente, né? E ela ali servir como um escudo, né? Como um amparo para que essa estratégia do inimigo de atingir a nossa mente não aconteça. A segunda palavra era personalizar, né? Colocar as páginas da palavra de Deus dentro de nós, né? E isso vai nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas limitações que nós aí temos. E a terceira era analisar, ou seja, assumir a responsabilidade, deixarmos esse lado de vítima e indefesa, né, para uma ação, né, dentro do que o Charles Swindoll nos trouxe aqui. Aí chegamos na nossa segunda aula, né? E falamos que aí custa o nosso compromisso, há um custo nisso. E começamos, então, a trabalhar com o Salmo 90, de 1 a 10, né? Que expressa esse libertar que o Senhor traz para a nossa vida. Então, o Salmo vai falar sobre a brevidade de vida, né? Então, nossa vida aqui passa rapidamente. E aí, sabendo dessa brevidade, aproveitamos bem o tempo que Deus nos dá, né? A própria palavra de Deus nos fala sobre isso. E ainda vimos que há uma mensagem afinada nas fileiras aí que o Senhor nos traz. São os relacionamentos pessoais, os objetivos e desejos pessoais e as possessões aí pessoais. E por último, vimos uma explicação que faz sentido a nós, né? No meio desses dois pontos aí, está enfatizado por Jesus informações úteis, né? E aí nós trabalhamos com Lucas, capítulo 14, né? Verso 28 até o versículo 32, e terminamos respondendo algumas perguntas importantes, perguntas difíceis pelas quais nós temos que responder. Bem, feito isso, quero trazer agora o tema, né, para as nossas duas aulas que nós vamos começar a ter com os irmãos a partir desse momento. Então, nós vimos lá confrontar a mediocridade, e as aulas 3 e 4 de hoje, elas falam sobre combater a mediocridade. A tese que Charles Swindoll traz para nós dentro desse combater, veja que nós estamos trabalhando com uma ação, né? Então, a ação nossa, confrontar a mediocridade, então, nós nos voltamos para a palavra de Deus, reconhecendo que esse confrontamento é importante. Então, é uma ação também nossa. E há uma ação de combater a mediocridade. E nesse combater a mediocridade, Charles Swindoll traz uma tese, que é onde nós vamos desenvolver aqui a nossa fala em duas aulas. Ele diz o seguinte: o combate à mediocridade exige, preste bem atenção, por favor, exige um feroz espírito de luta, né? Esses dias, fazendo uma devocional minha, me deparei com um texto, e desculpe agora, não estou lembrando o texto, mas em que fica claro para nós, dentro daquele texto, que o Senhor não nos chamou para uma vida confortável, né? Ele nunca promete isso na sua palavra. Ele promete, sim, que uma vez que Ele nos resgatou, Ele nos sustenta, né, diante das tempestades e turbulências, os obstáculos que vamos no dia a dia enfrentando. Então, Ele deixa bem claro que entramos numa luta, numa batalha aí que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que nessa primeira aula
eu quero compartilhar com os irmãos. Na aula de hoje, quero falar com os irmãos sobre a batalha contra a cobiça, que é um combate importante do qual nós devemos pensar e refletir, já que é um pecado que nos leva a uma vida de superficialidade, nos leva a uma vida de mediocridade como um crente em Cristo Jesus. Eu vou reproduzir uma fala de Charles Swindoll dentro desse ponto aqui, a batalha contra a cobiça. Ele diz assim, abre aspas, não conheço outra coisa que exija mais tempo, mais trabalho duro, mais esforços do que a tarefa de eliminar os maus hábitos que nos prendem nos tenazes da mediocridade. Nenhuma águia, continua ele, alça voo altaneiro e sublime de repente, automaticamente. Fecha aspas. Verdade? Há uma tarefa e uma tarefa árdua, né? Eliminar os maus hábitos não é daqui para ali, né? Não é simplesmente numa profissão de fé que as coisas se resolveram. Na profissão de fé nossa, onde nós dizemos que Cristo nos alcançou com a sua graça e nos deu a salvação, ali nos justificou. A condenação já não está mais sobre nós. A partir de agora, nós estamos começando uma caminhada numa novidade de vida. Isso envolve, então, eliminar aqueles maus hábitos, né, aqueles tiques que nós vamos tendo, ou que nós convivíamos com eles, e que eles estão ali presentes. Falando em tique, eu tenho um tique, né, que a Magali vive falando comigo sobre isso, e alguns alunos já perceberam isso. Eu tenho um tique que, de vez em quando, eu coloco a língua para fora e fico mordendo, né? E é interessante, né? Ele se intensifica, dependendo da situação, ele se intensifica mais ainda, né? Como é que a gente vai conseguindo controlar isso, né? As observações que vamos tendo. A palavra de Deus, como a Magali vai me dando, ela está sentada, eu vou pregar, ela está sentada e começa a observar e vê que eu estou, ela me dá um sinal, né? Aí eu percebo, então, imediatamente aquilo para, e por um tempo, ele não vem. Então, a palavra de Deus serve como a Magali serve para o Manuel, né? Essa dica que vem trazendo aí para eliminar esses maus hábitos. Então, é um processo. Você que me ouve, me acompanha nessa classe hoje, nós estamos aqui refletindo juntos, aprendendo juntos isso, é uma decisão que temos que tomar, né? É realmente um compromisso e uma responsabilidade que assumimos diante de Deus. Então, Charles Swindoll, ele traz para nós aqui, nesse primeiro ponto, nessa aula de hoje, a batalha contra a cobiça, ele vai nos falar algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele apresenta o que ele chama de raio-x da cobiça. E olha só o que ele diz aqui para nós. Cobiça é um desejo desordenado. A pessoa quer mais e mais, uma ânsia excessiva e insatisfeita de possuir coisas. Quer dizer, a cobiça é, como nós falamos, um saco furado, né? Nunca está satisfeito, né? Nunca enche, né? Ela sempre deseja cada vez mais, e essa insatisfação é que nos leva a perder nessa caminhada nossa de começarmos a ter voos altaneiros, né? Começarmos a viver uma vida que faz sentido como um crente em Cristo Jesus. Charles Swindoll ainda diz que a cobiça prende, enfia as garras, alcança, oprime, imobiliza e obstinadamente recusa-se a libertar a presa. Que coisa terrível isso. Isso quer dizer o seguinte, por mim mesmo, por nós mesmos, né? Mesmo que eu me dobre aí, vou orar, vou fazer o que for, se não houver uma ação do Espírito de Deus na minha vida, e se eu não reconhecer essa necessidade, dessa dependência plena e completa do Espírito Santo de Deus agindo em nós,
ficamos à mercê desse inimigo feroz, né? Desse mal feroz, desse hábito terrível que pode acontecer em nossa vida. Vamos continuar conversando aqui com Charles Swindoll e ele conversando conosco. Ele diz, embora aparentada à inveja e ao ciúme, a cobiça é diferente. Então, ele cita aqui esse parentesco, né, desses 3 maus hábitos, né, desses 3 inimigos aí na nossa caminhada. Observe só o que ele diz. A inveja deseja possuir o que a outra pessoa possui. O ciúme deseja possuir o que a pessoa já possui. Mas a cobiça é diferente. Olha o que ele diz. A cobiça está perpetuamente insatisfeita e, portanto, constitui uma fome, uma sede, uma ânsia, um anelo, uma sequidão, um desejo mais e mais e sempre mais e cada vez mais. Que desespero! Que vida medíocre é essa? Né? Uma vida de escravidão. Não é uma vida livre no Senhor, né? Não é aquele voo livre que você está totalmente subindo e observando tudo que Deus e tudo aquilo que Ele nos oferece, né? Aqui a gente fica cada vez mais olhando para baixo, né? Olhando para as coisas, né? As coisas que não nos satisfazem, não nos preenchem, né? Totalmente. Charles Swindoll ainda diz que a cobiça é talvez a maior tragédia na vida de uma pessoa que, cheia dela, jamais descansa de vez, sempre perseguindo algo, sempre querendo mais e mais. Tal paixão, diz Swindoll, cria um cativeiro que nenhum par de asas, independentemente de envergadura, consegue erguer a vítima em voo altaneiro. Interessante. Você pode ter, ele cita aqui a águia, né? Uma envergadura enorme, um pássaro fabuloso, né? De vê-lo voando, né? Mas pode-se ter uma envergadura dessa, mas sujeito a esse mal, né? Sujeito a essa ação da cobiça em nós, ela nos impede plenamente de voarmos livremente na graça do Senhor. Então, feito o raio-x aqui, estamos preparados para 4 faces que a cobiça traz aqui para nós, que é interessante a gente observar aqui. Primeiro lugar, nós vemos a face da máscara do dinheiro. E a cobiça tem essa motivação, né? Ela é motivada de uma forma excessiva para que ganhemos mais e mais. Há de ver, né, quando num sábado vai ter um sorteio da Mega Sena, você, se tiver que fazer um pagamento, se você não faz na sua casa pelo aplicativo, né, se você tem que ir na lotérica fazer um pagamento, é o dia mais terrível que tem. Filas intermináveis, cidade inteira, onde você observar uma lotérica, está ali as pessoas. Por quê? Porque insatisfeitas com o que elas têm, insatisfeitas com o seu sustento, insatisfeitas com aquilo que ela pode conseguir com o seu sustento, ela quer jogar, tirando ali do seu sustento uma parte, e joga numa Mega Sena, visando, né, ganhar nessa Mega Sena e não ter mais problemas. Eu vou colocar isso mesmo em aspas, né? Problema, né? Esses problemas que nós enfrentamos aí. É interessante. Isso é uma insanidade. E não peço desculpa por isso, não. Para mim é uma insanidade. Aí está um efeito da mediocridade, daquilo que a gente vive, uma vida muito pobre, né? Até muitas vezes expressando como cristão, né? Sou um crente em Cristo Jesus. E quantos não estão aí insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem lhe concedido? Não consegue ter um coração grato ao Senhor, e não consegue por quê? Porque não voa alto, né? Não voa como o Senhor
voou quando aqui esteve, né? Não segue, né, no vácuo do seu Senhor, né? Então, essa é uma face negra, né, de um mal que pode nos acometer. A segunda é a face de posses materiais. E aqui a cobiça nos mostra uma determinação exagerada de possuir coisas materiais. Veja bem, por favor, eu não estou dizendo que é errado possuir isso, e a Bíblia não está dizendo. A Bíblia está condenando exatamente a escravidão disso, o desejo desordenado, né? A motivação, e é interessante, a Bíblia fala sobre isso porque é Deus falando conosco. E Deus fala exatamente aonde a gente não consegue enxergar. É o que está dentro de nós, é o que nos motiva, então, a desejar um carro diferente, a desejar uma casa num lugar diferente, né? Uma mobília diferente e essas coisas todas que a gente pode enumerar aqui. Não tem nada de errado que o amado irmão, o amado irmão, tenha 2 carros na sua garagem, né? Ou tenha uma casa ampla, ou tenha um grande apartamento, ou more numa zona melhor, né? More no Cambuí, né? Ou more no Guanabara, o que for, num bairro de classe alta. Não é nada disso, não estou comentando nada disso. Como também, né, não é nada errado em morar num lugar mais simples, mais humilde, né? E se sentir vítima por isso, vítima de uma sociedade. Não é isso. O Senhor promete, tanto para um quanto para outro, cuidar de cada um de nós. Ele é uma promessa dele. A gente vai ver umas das aulas que vamos dar para frente, né, examinando um texto, como aquilo que Deus promete a gente não consegue usufruir. Não consegue usufruir pela fé disso já. E ter um coração grato a Deus por aquilo que nós temos, né? Eu gostaria, mas é exatamente o que o Senhor me deu, e o que o Senhor me deu para mim é o melhor aqui, porque o que eu quero mesmo não é ter isso ou ter aquilo. O que eu quero é cada dia mais me tornar semelhante ao meu Senhor. E me tornar semelhante ao meu Senhor é um voo mais alto, um voo mais altaneiro, mais sublime. É uma vida acima da média, uma vida diferente, uma vida que são para poucos, somente para aqueles que usufruem da graça do Senhor Jesus Cristo e da presença plena e completa dele. Então, a cobiça é materialismo descontrolado. A face da fama, né? Interessante que a gente está... Eu acho que os irmãos devem estar lembrando aqui, se não estiver lembrando, vou trazer a lembrança da tentação de Jesus, ali no deserto. Quando Jesus foi tentado, o diabo veio com essas propostas, materialismo, né? Ele veio com a proposta da fama. Então, vai por aí afora. Então, aqui está a metodologia do diabo, no seu dia a dia. Veja que a faculdade que ele criou, né, ela não está aí fechada, não. Ela está atuante, né? O diabo tem um corpo docente muito ativo, né, e afinado com ele, né? A grade curricular do diabo, na tentação, ela se renova. A cada geração ela tem se renovado. A cada situação ela tem aí se renovado. Como ao mesmo tempo, quando entramos para a faculdade dos cidadãos celestiais, né, nós encontramos ali o nosso mestre por excelência, né? E ali recebemos dele também ensinamentos preciosos que combatem, que nos trazem discernimento e que nos leva a viver uma vida totalmente diferente. Mas a cobiça traz aí a fama como a coisa mais importante. A gente começa a ver como que isso é mentiroso, né? Porque é realmente a natureza do diabo. Mentira, ele mente, né? Ele mente. Então você abre o seu computador, aí mostra lá atriz fulano de tal, ator fulano de tal, e não sei o quê. E você começa a observar, olha na vida dessas pessoas, as coisas é que fazem sentido para elas. Então você começa a ver assim, fulano de tal,
passa aqui para nós mesmos, né? Fulano de tal se separou do marido. Casal, não sei o quê, se separaram. O que mostra isso? Insatisfação. Total insatisfação. Fazem das coisas que o mundo lhe oferece a coisa mais importante da sua vida. Os relacionamentos, pessoas, elas não são importantes. Porque, sabe, isso está numa esfera muito acima, aonde poucos alcançam. Aonde poucos alcançam. Quando alguém pergunta qual é o segredo de você e Magali estarem casados por tanto tempo, não há segredo nenhum. Não há segredo nenhum. Não existe segredo disso. O que existe, simplesmente, é temos um coração extremamente grato àquilo que Deus tem nos oferecido e tomamos isso como algo importante para a nossa vida. Vamos usufruir do que Ele dá. Hoje Ele nos deu isso. Amanhã Ele pode nos tirar. E Ele fez muitas vezes isso conosco, né, nos levando para outros lugares. Então, a fama é uma mentira que o diabo traz aqui, aquele desejo de a pessoa se tornar famosa, ser vista, né, os holofotes. E é interessante, um dia esses holofotes vão perdendo brilho, porque você vai saindo de cena, outros vão sendo colocados e pronto. O que sobrou para ti? O que sobrou para ti? Nada. Nada disso, né? Então, essa mentira aí para nós. E a face do controle. A cobiça, assim, é uma necessidade excessiva que nós temos de controlar as coisas serem centralizadas em nós. Não é à toa que esse mundo relativista coloca o homem no centro de todas as coisas, né? E aquilo que ele quer ser é o que é mais importante, né? Não é o que as pessoas pensam. Então, eles começam a usar aquilo que traz benefício, que é conveniente para cada um deles. O domínio parece que é uma coisa que nos aguça, né? A gente quer ter o controle da fala, a gente quer ter o controle das ideias, a gente quer ter o controle da situação. E é interessante, nós não temos esse poder. Nós não temos. Não conseguimos controlar um fio do cabelo nosso. Eu perdi todos eles. Fiz algumas coisas quando eles começaram a ficarem rebeldes e partirem para uma outra esfera. Mas eu não consegui controlar nenhum deles. E o Senhor disse que, olha, o Senhor controla o número de fios de cabelo na nossa vida. Estão todos contados. Estão todos contados ali. Mas por Ele, e não por nós. Vamos aqui, chegue mais perto. Deixa-me chegar mais perto de ti, ainda que assim, virtual. Vamos pensar nós aqui. Não é melhor? Pense bem. Não é mais seguro para todos nós nos contentarmos, ficarmos debaixo do controle de Deus, esse grande guarda-chuva da graça do Senhor, e ali, amparados pelo Senhor, damos cada passo da nossa vida sob a direção, a orientação, a condução, o comando de voz do nosso Senhor. Por isso, meus queridos, esse tipo de vivência, esse tipo de vida é para poucos. Não são muitos que chegam a ter isso. E eu vou, então, trazer para os irmãos a exposição que nos ajuda a renunciar à cobiça. E eu vou ler um texto com os irmãos de Lucas, capítulo 12. E se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, estiver com ela aí, o seu celular, né? Então pode acessar. Tenha um pouquinho de paciência, que eu ganhei essa Bíblia e ela é novinha, as folhas, elas ficam grudadas aqui, né? Capítulo 12, e eu quero ler com os irmãos, a partir do verso 13. Nós vamos fazer capítulo 12, a partir do verso 13 até o verso 34. Eu vou trazer para os irmãos como está dividido, né? Então, é uma exposição que vou fazer com os irmãos desse texto, e como ele está dividido aqui para a compreensão nossa. Aqui fala da parábola, fala da ansiedade pelas coisas materiais, e está dividido dessa forma, né? O diálogo, então são 4 partes da divisão, então ela começa no diálogo,
verso 13 até o verso 13, verso 14. O princípio, verso 15. A parábola, então aí começa o Senhor a trazer essa parábola, do verso 16 até o verso 22. A série de verdades, a partir do verso 23 até o verso 34. Então, vamos começar por parte. Esses dois primeiros versos, 13 e 14, em que o Senhor diz assim: alguém dentre da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Observem aqui, há um diálogo. Aquele homem olha para Jesus e vê que ele está na obrigação, né, o diálogo é esse mesmo, está na obrigação de interferir por ele, né, diante de uma causa aqui. Então, esse homem começa a dar instruções para Jesus de como ele deveria fazer isso, né? A lição que a gente tira desse diálogo é mais ou menos isso. Não estou qualificado para cuidar disso. Não sou a pessoa com quem você deveria tratar desse assunto. A gente fica pensando, mas Jesus não está qualificado? O que Jesus está dizendo aqui, olha, não são essas coisas que estão no meu nível de preocupação. Não são elas. E elas não fazem parte aqui das minhas prioridades. É isso mesmo. A palavra-chave aqui dessa lição, meus queridos, é prioridades. Jesus me ensinou claramente sobre prioridades e como ele nos ensina, né? Como nós chegamos a isso. Então, eu creio que o grande propósito desse diálogo que é nos trazer a verdadeira missão de Jesus quando aqui ele esteve na terra. O reino de Deus. Trazer o reino de Deus, deixar bem claro, né, esse reino de Deus e mostrar, então, a condução para isso. Isso nos leva, então, ao versículo 15, que nos traz aqui o princípio. Deixe eu compartilhar com os irmãos o versículo 15. E disse ao povo, aí Jesus volta para o povo, né? E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, o que nós vamos falando, né? Pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Entenderam? Perceberam aqui o princípio que Deus estabeleceu aqui para nós? Jesus responde ao homem e também responde à multidão, porque ele volta-se para a multidão e trata esse assunto amplamente. Ele discute esse assunto com todos e faz, então, essa advertência, né? Se queremos viver acima da mediocridade, se queremos combater a mediocridade, então os maus hábitos devem ser tratados diante dos imperativos que Deus estabelece aí. Ele diz: cautelai-vos e guardai-vos. Mas guardarmos do quê? Do que ele está falando? O que a cobiça está nos conduzindo? Para onde ela está nos levando? O Senhor disse que nós devemos nos guardar da avareza. Ele não disse que riqueza é pecado, como já falei. Mas ele disse que a avareza é. O desejo de pensar só nisso, como nós vamos ver aqui, a parábola daquele homem, né? Que ele olhou a fartura que ele tinha, construiu celeiros, né? E colocou toda aquela riqueza e ficou satisfeito com aquilo e disse: alma, né? Vive isso, né? Como se ele fosse um mortal. E o anjo imediatamente falou: você é um louco, falando uma tonteira dessa. Ainda hoje você vai partir desse mundo. E para quem? Vai deixar tudo isso. Não vai nem usufruir. Tudo isso que você acabou de dizer, nem vai usufruir. Interessante que no grego essa ideia de avareza, né, é a ideia de sede insaciável, né, que é o que a gente viu até aqui. O Charles Swindoll, ele diz o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, que é exatamente
o que o texto aqui nos está nos trazendo. Meus queridos, pense no seu patrimônio. Qual é o maior patrimônio que você tem? O que você vai deixar como um rastro para uma geração que vem vindo aí atrás? Sua geração, minha geração. O que vamos deixar? Vamos deixar essas coisas temporais que por aqui ficam mesmo? Será que é isso mesmo que consiste toda a nossa vida? O Senhor nos deixou um rastro maravilhoso, né? E uma porta estendida, aberta, para aqueles que absorvem perfeitamente essa vida de Cristo adentro ali nessa parábola, nessa vida com o Senhor. Então, é preciso ganhar a batalha contra a avareza, se nós quisermos ter esperança e alcançarmos voo altaneiro. Aí o Senhor, então, estabeleceu esta parábola, né, do verso 16 a 21, que os irmãos podem ler depois. Ele disse nessa parábola que não há nenhum erro nesse homem quanto ao seu sucesso, né? É honesto o que ele está pedindo, né? Então, não há nenhum erro nisso, ele ganhar aquilo que é do merecimento dele, né? Ele tem uma herança, então não há erro nenhum. A pergunta é, onde está o erro? Que Jesus, então, deixa claro aqui para nós, né? Porque ele responde dessa forma. Onde está o erro? Observem aqui algumas coisas que a gente pode ver do erro desse homem. Ele não conhecia a sua própria pessoa. Ele fala como se fosse um imortal. Né? Exatamente. Estava tão preocupado com as coisas temporais que não procurou se dedicar um pouco de tempo às coisas eternas. Então, ele olhou aqui, né? A parábola de Jesus fala isso, né? O homem rico que produziu uma fartura, e ele pensava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde guardar, né? Então, vou fazer isto. Isso aí, a decisão que ele está tomando. Ele está tomando decisões como se isso aí fosse a razão plena e completa da vida dele. Né? E aí o que nós falamos que o anjo veio diante dele, né? E ali o repreende nesse sentido. Então o erro dele estava nesse ponto. Segundo, ele não se interessava pelas outras pessoas. Ele estava pensando nele, né? Estava pensando na própria vida dele. O que eu farei? Que eu viva, para que eu usufruía disso. Para que se ele era casado, coitada da esposa dele, porque ela nem entra na conversa aqui. Né? Ela nem entra no pensamento. Né? As pessoas falam que eu cito muito Magali, né? Onde estou pregando, onde estou estudando. Cito, porque a Magali faz parte dos meus pensamentos, da minha vida. Né? Nós somos uma só carne, fomos unidos no Senhor. Então, não cabe aí individualismo. Não cabe somente pensar em mim. Né? Não cabe mais isso acabou. Nós pensamos nas coisas de Deus, é exatamente isso. E outra coisa aqui é que aquele homem não arranjou lugar para Deus. Né? Ele viveu dentro do seu raio. Né? Como Charles Swindoll usa a expressão, né? O seu raio apertado, né? Na sua própria pessoa. Então, ele deixou de usufruir isso. Então, nós chegamos aqui no final da nossa aula. E, ao finalizar essa aula, eu quero dizer que os valores pessoais, os valores reais, eles estão selados em nosso coração. Pessoas, aquilo que Deus nos apresenta, né, são os valores importantes, os valores eternos são importantes ali. Nós caminhamos aí, então, para esse combate. Pense bem, meus amados, o combate à mediocridade exige um feroz espírito de luta. É uma luta constante. Ok, ficamos por aqui. Deus abençoe os irmãos. Até, então, a nossa próxima aula. Forte abraço.